depois da reforma política ser aprovado na comissão especial na Câmara, o relator do projeto, o deputado Vicente Cândido, do PT, admitiu mudanças no relatório. Após reunião com líderes e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, hoje, Vicente Cândido disse que deve retirar do texto o percentual de 0,5% das receitas da União para irrigar o Fundo Público de Campanhas. Com essa mudança, o montante cairia de 3 bilhões e 600 milhões para 2 bilhões de reais. Como o relatório está pronto para ir ao plenário da Câmara, Vicente Cândido pretende apresentar uma emenda aglutinativa durante a votação, viu, Vera? Aliás, depois dessa reunião, o deputado Paulinho da Força disse que já tem aí cerca de 300 a 308 votos necessários para aprovar o sistema eleitoral. O que você acha? O que você apurou ao longo do dia e como é que você vê aí essa redução? Pegou muito mal, né? Eu achei muito interessante, porque é um sinal de que eles não estão assim tão impermeáveis. Né? É isso, então impermeáveis à opinião da população, né? Da opinião pública, dos eleitores. Pegou muito mal, já havia uma possibilidade de haver emendas em plenário que colocassem em xeque esse arranjo feito pelo Vicente Cândido, pelo presidente da comissão, Lúcio Vieira Lima, e outros caciques, né? Sob a costura do Romero Jucá, e haveria emendas para reduzir a metade, com uma validade apenas para eleições de 2018 e 2020. Então, o Vicente Cândido se antecipou, pegou a metade mais um pouco, fez uma terceira via ali e deve aprovar um relatório mitigado. Já é alguma economia. Em tempos de ajuste fiscal, ganha o eleitor que economiza uma parte do dinheiro. Mas eu acho que isso é um vislumbre de que eles não vão poder passar tão incólumes assim ao que a opinião pública pensa. É aquilo que eles vêm tentando há algum tempo, né? Aprovar medidas de autopreservação, aprovar medidas que coíbam a Lava Jato, que contenham os investigadores, mas elas sempre esbarram em obstáculos quando elas são reveladas, trazidas à luz, discutidas na sociedade. A gente dizia ainda ontem aqui no 3 em 1, dizia também no Fórum Jovem Pan Mitos e Fatos, que a sociedade nunca discutiu política tão abertamente, né? Me lembro que quando eu fui editar o caderno de política da Folha, na eleição de 2010, eu falei, não, meu plano é bombar bastante o site e tal, eu estava bastante empolgada, e eu me lembro dos diretores de redação dizendo assim, nossa, mas o site de política é o que ninguém acessa, ninguém quer ler sobre política. De 7 anos para cá, olha que revolução que a gente viveu no Brasil, temos né? Um programa de, temos inclusive um programa de política aqui. No horário nobre, temos 2, temos a gente, os Pingos nos Is. Jornal da Manhã cada vez também. Mais as pessoas querem discutir política e eu acho isso incrível. Eu acho que esse é o caminho para a gente evoluir, sair desse pântano civilizatório em que a gente vive. O que você acha, Carlos Andreasa? Ele, o Vicente Cândido, é um dos personagens mais poupados da atualidade. No entanto, ele tem relevância, né? Ele é o relator da tal reforma política, que não é reforma nenhuma, é um puxadinho. Faz barbaridades, um trabalho tenebroso e é extremamente poupado. Não vejo críticas diretas ao trabalho dele. É algo que me impressiona muito. Não estou especulando nada, não sei por quê. O fato é que é um sujeito que vai fazendo, né? Outro dia soltou aquela cortina de fumaça dos 8 meses sem que o sujeito pudesse responder a processo antes da eleição. Ele vai criando cortinas de fumaça muito habilidosamente para, no final das contas, emplacar aquilo para o que ele foi escalado. Ele foi escalado para emplacar esse financiamento público de campanha, né? Acho que a expressão que eu mais falo ultimamente é uma desgraça muito grande. Ele ficou assustado, Patrick Santos. Eu fiquei pensando, queria perguntar para ele, tomou sustinho? Tomou sustinho, Vicente Cândido? É de uma frouxidão tamanha, né? Os caras durante meses criaram esse cenário, costuraram para chegar a esse momento, inclusive empurraram para a data limite, uma vez que isso precisa ser votado até setembro desse ano, para que possa valer em 2018, ou seja, fizeram uma grande concertação para nos impor isso. E agora ninguém quer se assumir como o pai da criança. Né? Os pais da criança, no entanto, são o Supremo, a OAB, né, em primeiro lugar, a OAB do senhor Lamarck, ele não era o presidente, mas ele é o responsável, que entrou com a ação de inconstitucionalidade no Supremo contra o financiamento empresarial, né, jogando para a galera, o Supremo que aceitou essa barbaridade,
né? É inconstitucional o que o Supremo fez, proibindo o fundo empresarial, né? O financiamento empresarial, e o Congresso, a Câmara dos Deputados, são os pais da criança, dessa lambança, né? Deu nisso, né? Não tinha alternativa, deu no financiamento público. Agora, ele não disse em nenhum momento que proporá 2 bilhões. Ele disse que esse era o valor que ele acha correto. Ele tirou o time dele de campo apenas. Ele vai tirar da proposta dele esse 0,5 do orçamento, né? Da receita líquida. Do orçamento do ano. Da receita líquida. Obrigado, Vera. Mas o que ele diz claramente é que vai deixar para o plenário decidir. Né? Então ele diz, olha, para mim o ideal seria 2 bilhões, mas o plenário vai decidir. Vocês entendem o perigo disso? O que pode acontecer, leilão, inclusive, né? É esse valor ficar maior. Não, virar maior. Tá? Se eu tivesse de apostar, eu diria que nós teremos um financiamento público aprovado em plenário sem pai da criança maior do que de 3,6 bilhões. O que você acha, Madu? Eu acho que o Congresso sentiu o golpe, sentiu a força da opinião pública. E aí, louve-se sempre o papel da imprensa, né? A imprensa cumprindo o seu papel, nada mais do que reportando, do que esmiuçando, do que explicando à população o que é tramado justamente, né, nos socavões, né, nos subterrâneos do Congresso, contra ela, contra a população brasileira, contra a sociedade brasileira. Esse foi evidentemente um recuo, né? É claramente um recuo sobre essa proposta que eu acho 2 bilhões, mesmo 2 bilhões já é um absurdo, já é impensável no mesmo momento em que você é obrigado, né, a reconhecer que não vai cumprir, né, com o rombo estratosférico que já estava estimado nas contas públicas, você ainda abrir um espaço para um gasto de 2 bilhões de reais, 2 bilhões esses que não vão atender aos anseios da sociedade brasileira, para pagar um monte de políticos que não representam a sociedade brasileira, um monte de partidos que não representam a sociedade brasileira. Então isso está muito claro. Eu acho que esses deputados, esses senadores, têm que começar realmente a cair na real. Eu fico aqui pensando se por acaso aqueles 3,6 bilhões não foi uma espécie de vaca na sala já que eles colocaram, aquela velha história, né? Do sujeito que bota a vaca na sala para depois tirar a vaca da sala. Não era o bode? Era vaca, bode, aí de repente serve galinha também. Essa é uma história do Talmud. Enfim, mas eu acho que todo mundo conhece, né? Aquela velha história, a minha vida está muito ruim. Fala, André. Eu já só estou com... O problema é que você tem toda a razão. O problema é o seguinte, o cara tira o bode e traz o elefante. Exatamente, você mesmo já antecipou essa questão. Né? Se de repente colocando a questão em plenário, né, você vai passar ainda uma coisa muito pior. Só que eu acho que isso não vai ser possível, porque esse recuo se deu justamente por força da opinião pública. Né? Não é até força da imprensa, não. A imprensa faz só o seu papel, ou seja, relatar os fatos como eles são. Né? E a opinião pública, com toda a sua maturidade, como a Vera falou muito bem, nunca se discutiu tanta política nesse país, e isso só traz maturidade à nossa democracia, isso só dá densidade à nossa democracia, às nossas instituições. Então isso é muito importante, isso é um grande avanço. Eu duvido, Andreasa, que eles consigam passar um valor maior, e eu sugiro até mais. Pessoal, todos aqueles que nos acompanham, vamos em frente, vamos com tudo, como diz a Andreasa. 2 bilhões é demais, eles não merecem um tostão, não merecem R$2. Eles que façam campanha do jeito que quiser. E eu encerro essa minha intervenção agora perguntando o seguinte: será que o Vicente Cândido vai ser reeleito? Vamos fazer um bolão aqui. Quem é que aposta na reeleição do Vicente Cândido? Eu não aposto um tostão. PT em São Paulo não vai ter vida fácil, né? Vicente Cândido, para jogar alguma luz sobre essa figura a que o Andreasa se referiu, é um deputado ali da cozinha do PT, muito próximo dos petistas, principalmente deste quesito arrecadação de campanha. Ele fez esse papel na campanha do Fernando Haddad, na primeira. É muito próximo ao Lula, é muito próximo ao Vacari, que está preso, a esse pessoal todo, ao Ricardo Berzoini,
que também já foi da linha de frente da arrecadação do petismo. Então ele está lá porque é um dos que estão com mandato ainda desse grupo, um dos poucos, a maioria não está mais, e tem esse papel de resolver o lado financeiro das campanhas que ficou a descoberto depois que o Supremo proibiu o financiamento eleitoral. Tem todo tipo de balão sendo jogado para o ar, tá? Em relação à reforma política. Ela deve ir ao plenário ainda hoje, e tem comissões discutindo outras mudanças. Então, no fim do dia, o Andreasa tem razão, a gente pode ter um bicho totalmente diferente na sala do bicho inicial, porque não há consenso sobre o distritão. Essa questão do fundo está muito duvidosa, porque tem essa possibilidade de reduzir, mas tem também deputados dizendo que vão apresentar emendas para restabelecer o financiamento privado de campanha. E é isso que eu queria trazer, Vera. O próprio Rodrigo Maia parece que vai se encontrar com o Eunício Oliveira e ele tem demonstrado uma preocupação, ele estaria preocupado, no caso Rodrigo Maia, com a votação de um fundo público na Câmara, enquanto o Senado discute uma PEC para ressuscitar aí o financiamento privado. O que pode sair disso? Tem sido cada vez mais frequente o Senado começar uma discussão por lá e a Câmara começar a mesma discussão por lá e as duas se cruzarem ali no caminho dos dois salões e aí não se vota nada. É inacreditável que eles não consigam um mínimo de coordenação legislativa, um mínimo de coordenação política para que uma proposta tramite numa casa e depois na outra e não duas coisas concomitantemente. Espera só um minutinho, mas eu acho que é mais difícil hoje, principalmente porque tem uma decisão do Supremo, voltar ao financiamento privado do que estabelecer algum tipo de fundo público. Diga, Andreasa. É isso, né? Já falei aqui, uma posição difícil. Eu sempre fui a favor da manutenção do financiamento empresarial, tá? Acho que é o melhor modelo, para o qual você cria regras mais rígidas. É preciso haver melhor controle, né? No entanto, o Brasil, irresponsavelmente, preferiu, abraçando a ideia da OAB, o Supremo legislando e jogando para a galera, acabar com o troço. Acabaram com o troço e dinamitaram de tal forma que, eu falei isso aqui, difícil um empresário honesto, porque existem empresários honestos, que queira hoje botar dinheiro numa campanha eleitoral, quando há delações premiadas em que o sujeito acusa uma doação legal de, na verdade, ser propina, algo em troca do que o político deveria prestar um favor. Ou seja, é muito difícil voltar o financiamento empresarial. É preciso responsabilizar a imprensa responsável. A imprensa achou o máximo, de modo geral, lá atrás, quando resolveram proibir o financiamento empresarial. Ninguém pensou naquela ocasião na alternativa única que havia. No Brasil, nós não somos os Estados Unidos, né? Onde há uma democracia financiada pelo indivíduo, né? Óbvio que resultaria no financiamento público. Foi isso que se buscou o tempo inteiro. Alguns conscientes, outros apenas com um senso de justiça pervertido. Deu nisso aí, tá? Agora, voltar o financiamento empresarial nesse tempo tão curto é um oportunismo ainda pior. Não dá. E também não dá, discordando do Madu, para financiar em suas campanhas como quiser. Criamos as condições para isso, né? Para o financiamento público. Já era, né? E digo mais, é o sonho do PT, né? Não à toa o Vicente Cândido, o relator. Madu. Eu acho o seguinte, de repente, Andreasa, você tem razão, e eu acho o seguinte, por que não se dar um passo atrás? Por que não reverter essa decisão? Por força até da própria... É aquela velha história, pensamos melhor e vimos que essa solução de proibir o financiamento de pessoas jurídicas não é a melhor solução. Vamos reverter esse quadro. É o que eu repito, cada vez mais é importante o posicionamento do cidadão, o posicionamento da opinião pública. E mostrar isso, inclusive, que existe a famosa falibilidade, né? Às vezes a primeira ideia não é a melhor, pelo contrário, é infeliz. Vamos voltar atrás, não é isso que nós queremos. Não vamos dar isso como jogo jogado. Eu faço, inclusive, uma sugestão aqui para todos, né? A gente que viaja muito e tal, que encontra com parlamentares aí dos aviões, aqueles que ainda têm coragem, né? E ainda têm um mínimo de vergonha na cara de poder circular na sociedade,
e cobrar deles no parlamento, cobrar um posicionamento que seja de interesse da população com relação a essa falta de financiamento de campanha, a reforma política como um todo. Está na hora, não vamos esperar chegar 2018 não, pessoal. Toda vez que você encontrar um parlamentar, um deputado, um senador, ou mesmo um membro do executivo, tenha coragem, se aproxime, você é um cidadão, ele é um servidor público, somos nós que pagamos o trabalho dele, temos que cobrar serviço dele e dizer claramente quais são os nossos interesses, o que nós queremos, entendeu? E óbvio, com toda a educação, com urbanidade, né, democraticamente, sem nenhuma violência, sem nenhuma hostilidade, mas cobrar, mostrar que estamos atentos e sabemos exatamente o que nós queremos. Em cada aeroporto, em cada restaurante, em cada shopping center, em cada ocasião social que você encontrar um membro do parlamento, um homem público, cobre dele, vamos cobrar, é o que eu tenho feito. Hoje é aquele clássico dia em que a Câmara deve ir madrugada dentro, votando coisas que vão empobrecer o Brasil, entendeu? Então é bom para os insones ficar ligados na TV Câmara ali. Mas olha, ô Vera, pessoal, finalmente surgiu, a gente estava cobrando aqui, mas não há nenhuma surpresa, finalmente surgiu a proposta de divisão dessa grana, sejam 3,6 bilhões, sejam 2 bilhões ou 500 bilhões, como é capaz desses caras aprovarem, como isso será distribuído dentro dos partidos. A proposta é a seguinte, aos partidos 2% divididos igualitariamente entre todos os partidos, ou seja, 2% para os partidos pequenos, né? Quer dizer, é uma proposta que valoriza os partidos grandes, como nós já sabíamos. 49% divididos, portanto, na proporção do percentual de votos por eles obtidos na última eleição para a Câmara dos Deputados. 34% divididos na proporção do número de representantes na Câmara dos Deputados em 10 de agosto de 2017. E por aí vai. Tudo para dizer que a proposta é para beneficiar os grandes partidos e para enxugar, sufocar, matar os pequenos. Como já é o próprio fundo partidário, né? Já é baseado nessa cláusula, uma espécie de cláusula de desempenho. Não seria de todo mal que se estabelecesse efetivamente uma cláusula de desempenho que reduzisse o número de partidos com assento no Congresso. Eu acho que é demasiado, é exagerado. Muitos desses partidos não têm a menor identidade ideológica, programática, nada, zero. Só servem justamente para engrossar o fundo partidário e para somar ali uma colcha de retalhos numa coligação e dar tempo de TV para outros partidos. Mas a cláusula de barreira é baseada em votação. A cláusula de barreira ao partido precisa ser com desempenho, não sufocando com dinheiro. Aí é de matar. Fala, Madu. Eu só acho o seguinte, essa forma aí darwiniana, digamos assim, não sei se é darwiniana, eu também me lembro também dos dinossauros, né, que acabaram, né, por força daquele meteoro que caiu na Península de Yucatán e acabou com eles todos. Eu não consigo ver em nenhum partido brasileiro hoje, seja grande, seja pequeno, nenhuma representatividade. Nenhuma, zero. Eles vão realmente tentar, os grandes partidos, né, essa clara coalizão que a gente está vendo aí, PMDB, PT e PSDB, e acho que o DEM também, né, estão tentando se proteger, estão tentando criar uma espécie de oásis para eles, panorama político, mas não há de ser nada, pessoal. Eles estão perdidos também. Eles podem separar toda a grana que eles quiserem, que eles vão ganhar uma banana do eleitor em 2018. É isso que eles deviam reivindicar, banana. O Madu, já que você falou em partido... Patrick. Oi, Andreasa, vai lá. Só para acrescentar mais um pouco sobre a proposta, porque as coisas vão aparecendo, né? Surgiu a figura hoje na proposta do relator, do Vicente Cândido. É possível, segundo a sua pretensão desse deputado, fazer doações ocultas. Né? A proposta dele prevê doação oculta. Se você não é uma autoridade, você pode doar para os candidatos com a sua identidade oculta. É algo também controverso. Também se apresenta. Há uma coisa boa. Eu, por exemplo, gostei da proposta que proibiria pesquisas na semana anterior ao pleito. Acho isso muito bom. Não pode divulgar pesquisa eleitoral desde o sábado anterior à eleição. Por quê? Eu acho bom. Eu acho que as pesquisas
Eu, pessoalmente, acho que as pesquisas estão sob suspeita, elas interferem na eleição. Na eleição municipal aqui no Rio foi um escândalo, os resultados, por exemplo, indicando, ignorando candidatos que depois se mostraram muito bem. A pesquisa induz ao voto. Nossa, eu acho que ela não pode acontecer uma semana antes da eleição. Imagina, isso aí equivale à ditadura, Andreasa. Não tem como, a gente tem direito de saber. Claro que não, Vera. Claro que não. A pesquisa pode ser feita durante todo o período eleitoral, exceto na semana anterior ao pleito. Pesquisa tem que ser feita até na boca de urna. Acho essa uma coisa interessante. Isso é um direito de saber, isso é direito à informação. Ela pode ser feita. Ela pode ser feita, não pode ser divulgada. Imagina, o que é isso? Pelo amor de Deus, isso é voltar à ditadura. Aliás, a boca de urna pode, porque a boca de urna ela é divulgada depois de fechadas as urnas. Não, acho que tem que ter pesquisa até no dia. O que é isso? A gente tem que saber em que está votando, até para ter voto útil. Se tem uma chance, por exemplo, de um candidato que você não gosta ganhar, você pode fazer um voto útil baseado em pesquisa. Pesquisa é informação, Vera, não é bruxaria. Exatamente por isso que a pesquisa é ruim. Ela sugere voto útil. Então ela pode ser manipulada para favorecer um voto útil. Não. Aí a gente também, se a gente começar a duvidar de tudo... Vamos ouvir pesquisa servir para voto útil é duro. Não, pesquisa é informação, vamos ouvir o Madu. O que você acha disso, Madu? Não, que depois eu queria trazer um outro assunto ainda nesse bloco. Andreasa, uma coisa que é importante. O Andreasa está partindo de uma premissa de que as pesquisas são manipuladas. Ok. Agora, eu pergunto, mas você não acha... Que podem ser, né? Que podem ser, eu falei, que podem ser manipuladas. Agora, uma vez a pesquisa sendo manipulada, o instituto que submete a essa manipulação, ele perde totalmente a sua credibilidade. Ele perde o seu maior asset, o seu maior patrimônio, que é a sua credibilidade. Quer dizer, um instituto de pesquisa, ele não vive só de pesquisa eleitoral, pelo contrário, ele vive os outros anos fazendo uma série de pesquisas, né, de consumo, de comportamento, coisa e tal, que é o que remunera a empresa, e se ele se sujeita a esse tipo de negociação, ele perde a credibilidade do mercado. Você acha que é assim tão fácil manipular a pesquisa, André? Não, e tem outras pesquisas, elas pegam... Eu acho, basta querer. Elas pegam curvas ali complicadas, elas podem errar, mas não tem um caso aberrante recentemente no Brasil de pesquisa que errou, não. Não temos isso. Em pesquisa eleitoral, não tem. Pesquisas pegaram que o Dória ia ganhar, as pesquisas pegaram que a Dilma ia ganhar por uma margem pequena, as pesquisas pegaram que o Aécio passou a Marina Silva, cacete. As pesquisas estão pegando tudo isso, gente. Não vamos dar margem à teoria. Aqui no Rio de Janeiro... Não, vamos sim. Vamos sim. Não é teoria da conspiração, é a minha opinião. Eu não sou um teórico da conspiração. Aqui no Rio, por exemplo, o candidato Flávio... Olha só, hein? Flávio Bolsonaro. Tá? Olha, vindo de mim uma observação. Ele teve nas urnas 5 ou 6 pontos a mais do que indicava a pesquisa de véspera. Muito além do percentual de margem de erro. Eu acho que o voto útil aí pode ter prejudicado um candidato. Então, eu não sou contra a pesquisa, eu só acho que ela não pode acontecer na semana anterior à eleição. Eu acho que essa é a única proposta boa. Agora, a gente podia discutir também esse negócio da doação oculta. O que vocês acham? Acho absurdo, não pode. Isso aí é você permitir que laranjas enfiem dinheiro dentro da campanha. Não existe isso. Com relação a isso, não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. Tudo que é oculto, fora doação para o Hospital do Câncer, tudo que é oculto é errado.